Sejam bem-vindos a mais uma aula de eletrônica analógica. E os objetivos da aula de hoje são conhecer o funcionamento de um diodo Zener. É isso aí, é um novo diodo, tá aí a foto dele para a gente já ir conhecendo, tá? E conhecer como aplicar o diodo Zener na estabilização e regulação de tensão. Vocês vão já aprender o que é isso. Tá? Então, esse aí é o diodo Zener, certo? Ele é um pouquinho diferente do diodo retificador, tá? Porque ele tem esse encapsulamento um pouco diferente, vocês viram na imagem anterior. E a simbologia dele também é um pouco diferente. Além da setazinha do diodo, olha só, ele tem esses tracinhos aqui um pouquinho diferentes para representar. E aí, qual é a grande diferença do diodo Zener? Aqui na curva característica, a gente vai poder observar bem essa diferença. Vejam só, na região de condução aqui, tá? Ou na região de polarização direta, para ser mais exato, tá? É igualzinho, tá? O diodo Zener também tem a sua tensão de joelho e só começa a conduzir a partir de determinada tensão, tudo bem. Agora, a grande jogada do diodo Zener está na condução para polarização reversa. Como assim, professor? O senhor explicou que na polarização reversa o diodo não conduz. Exatamente, o diodo não conduz. Só que eu expliquei também que quando a gente chega na tensão de ruptura, tá? O que é que acontece? O diodo passa a conduzir e ele, no caso do diodo retificador, ele deixa de funcionar porque ele não está mais bloqueando a corrente. Só que o diodo Zener foi feito para trabalhar nessa região aqui, ó. Certo? Nessa tensão Zener, essa tensão Zener é a tensão de ruptura e essa região é chamada de região Zener. O diodo Zener é feito para trabalhar polarizado reversamente. Por quê? O que é que acontece aqui? Mesmo que eu tenha tensões maiores do que Vz, tá? Maiores aqui, a tensão vai continuar, né, igual a Vz, tá? A corrente aumenta, diminui, mas a tensão continua constante nessa região Zener aqui, certo? Então, o que é que a gente vai ter aqui, ó? Olha só, quando ele estiver polarizado reversamente, tá? O diodo Zener vai funcionar como uma fonte de tensão contínua, certo? Que a tensão dessa fonte é Vz. Professor, e quem é esse Vz? Esse Vz aqui, tá? Vai depender de cada diodo. Lembram lá que a gente viu no datasheet dos diodos retificadores, do diodo N400, né? A gente viu que a tensão de ruptura era diferente para cada um. Pronto, os diodos Zener, as informações mais importantes para eles são a tensão Zener, certo? E a potência máxima do diodo Zener, certo? Então, a tensão Zener aqui vai ser muito importante. Por quê? Porque o diodo é feito para trabalhar nessa região aqui, ó. Ele está ligado quando ele está polarizado reversamente. E aí, mesmo polarizado reversamente, tá? Se a tensão que está nele for menor do que a tensão Zener, ele fica aberto, tá? Ele funciona como um diodo normal, né? Polarizado reversamente. Fica aberto, tá? Então, o diodo Zener foi feito para trabalhar polarizado reversamente, certo? O que é que acontece aqui, ó? Olha só, essa região aqui é a região que o diodo Zener vai regular e estabilizar a tensão. Eu posso ter tensões maiores, mas no meu diodo Zener a tensão vai ficar sempre Vz. E aí o que vai mudar é a corrente, né? Dependendo da carga que eu tiver, eu posso ter uma corrente maior ou uma corrente menor, certo? E a corrente está limitada pela potência máxima dissipada. Por isso que é importante saber qual é a potência do diodo Zener, tá? Para saber qual vai ser a corrente máxima, para saber se ele suporta, né, a corrente, tá bom? Então, se ele serve para funcionar polarizado reversamente, eu vou usar ele em quê? Porque a gente sabe que para retificar isso aí não funciona, né? Imagina aí um retificador de em ponte, na hora que tivesse no semiciclo negativo, aí o diodo Zener ia conduzir também, não ia dar certo, certo? Então, mas para que ele serve, né? Então, ele vai servir para estabilizar uma tensão na saída,
tá? Para uma carga fixa, um resistor, a partir de uma tensão de entrada constante. Então, sei lá, eu posso ter uma carga que eu só posso ligar em 5 volts, certo? Mas a minha tensão que eu tenho é de 10, tá? Então eu posso ligar um diodo Zener com VZ igual a 5 volts, tá? E aí ele vai regular essa tensão de 10 para 5 para eu poder ligar na minha carga, tá? Pode estabilizar também uma carga variável a partir de uma tensão constante, tá? Tanto uma carga fixa quanto uma carga variável. Carga variável é a que muda de valor, de resistência ou de potência, tá? Estabilizar uma tensão de saída para uma carga fixa, o nosso resistor, a partir de uma tensão de entrada com ripple. Opa, tensão de entrada com ripple, a gente já viu isso, tá? E serve também para estabilizar uma saída para uma carga variável a partir de uma tensão de entrada com ripple também, certo? Ele é usado principalmente nisso aqui, nessas duas últimas, né? A gente tem uma tensão de entrada com ripple, por exemplo, uma tensão que vem de um retificador filtrado, tá? E aí ele estabiliza. E aqui a gente vai ver, né, o caso particular para cargas fixas, certo? Então a gente tem aí, olha só, o circuito retificador de onda completa em ponte com o filtro do capacitor que a gente viu na aula passada. E a gente viu que a saída vai ficar assim, ó. A saída vai ficar esse azulzinho claro aqui, bonitinho, tá? Não tão bonitinho, né? Enquanto tiver ripple não tá bonitinho. A gente quer uma reta. Então o que é que a gente vai fazer? Vai ligar um diodo Zener em paralelo com o resistor. Aí a tensão agora no resistor vai ser essa tensão VZ, que é constante, certo? Então mesmo que lá do capacitor venha uma tensão com ripple, quando passar aqui por VZ, ela vai virar a tensão Zener, VZ, constante, tá? Professor, esse resistor surgiu de onde? Olha só, o diodo Zener, assim como o diodo retificador, precisa de um resistor para proteger ele, tá? Senão a corrente aqui pode ser muito alta. Então a gente precisa de um resistor, tá? Para proteger esse diodo Zener aqui. E aí, vejam só que coisa legal. Esse diagrama de blocos aqui chega no final da nossa grande jornada dos circuitos retificadores, né? A gente tem uma entrada aqui ligada na tomada, uma tensão alternada entrando, passando por um transformador, né? Diminuindo o seu valor, mas continua a tensão alternada. Passamos por um circuito retificador que vai deixar essa tensão agora uma tensão pulsante, uma tensão ondulatória, tá? E aí a gente passa por um filtro para diminuir essa ondulação, mas ainda continua com alguma ondulação, uma ondulação menor, mas ainda presente. E aí ao passar pelo regulador, tá? Que é nesse caso o nosso diodo Zener, a gente vai ter na carga agora a tensão contínua, bem retinha, bonitinha, do jeito que a gente queria chegar lá nas nossas primeiras aulas sobre retificação. Finalmente chegamos ao colocar o diodo Zener, tá? Então esse circuito aqui é o circuito retificador estabilizado, tá? Aqui a gente já pode chamar de fonte de tensão. A gente liga uma tensão alternada e aqui no resistor vai sair uma tensão puramente contínua, certo? Então, resumindo, nós conhecemos o funcionamento do diodo Zener e aprendemos como aplicar o diodo Zener na estabilização de tensão para obter uma tensão contínua, tá bom? Então, valeu, finalmente, né? Chegamos ao final dos nossos circuitos retificadores, mas temos mais conteúdos para as próximas aulas, né? Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima aula.